Essa apresentação ela é referente ao resumo expandido publicado no evento do Comomo Norte-Nordeste, no eixo 2, sobre a conservação do moderno. Tem como tema a avaliação do estado de deteriorização, o estudo no Departamento de Estradas e Rodagem de Campina Grande, e os autores sou eu, Cauê Moreira de Souza, sou engenheiro civil, a professora Aline Figueiredo Nóbrega Azevedo, que é professora do curso de Engenharia Civil da UFCG, e a professora Auxília Afonso de Albuquerque Melo, que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG e também coordenadora do Grupal. Esse trabalho, ele faz parte dos estudos realizados pelo Grupal, que tem o objetivo aí de fazer a documentação do moderno, através do mapeamento do acervo de arquitetura moderna aqui da região. E com isso, a gente pode conhecer o estado de conservação das edificações modernas e assim propor medidas de recuperação, propor um uso para as edificações. E nesse trabalho aqui, a gente, além de estudar quais os problemas, entender o grau de conservação do edifício, a gente pôde classificar os danos de acordo com a prioridade de intervenção. Foi utilizada a metodologia para gerenciar esses riscos e atribuir prioridade do mais grave ao menos grave. Essa imagem ao lado, esse gráfico, ele foi retirado da norma de desempenho, que é a NBR 15575. Ele demonstra a importância das manutenções nas edificações. Então, uma edificação que há manutenção, a sua vida útil é prolongada. Então, a gente tem uma vida útil mais longa. A manutenção ajuda a manter o desempenho por mais tempo. O objeto de estudo aqui é o Departamento de Estradas e Rodagens. Ele foi construído na década de 60, tem um arquiteto desconhecido. É localizado na rua João Suassuna, número 1051, e é dividido em 4 blocos. O bloco principal, que é esse do meio, ele é chamado de residência e possui 2 pavimentos, o térreo e primeiro andar. E cada pavimento foi considerado como um ambiente, conforme nessa imagem. Então, no total, nós temos 6 ambientes, e sendo o ambiente 2, o térreo da residência, que foi o ambiente estudado para esse trabalho. Falando agora da estrutura, de como foi desenvolvido esse estudo, ele iniciou com a vistoria predial, com base na norma do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação e Experiência de Engenharia, e com a NBR 16747, que é a norma, né, de inspeção predial. Então, essas normas ela vai nos dar quais são os requisitos que devem ter em um laudo de inspeção predial, para a gente saber o que a gente vai precisar trazer no nosso material e no final a gente, através dele, a gente possa entender quais são os problemas da edificação de forma técnica, né? E assim propor um tratamento adequado e retomar o desempenho dela. Então, durante a vistoria predial é feito o mapeamento dos danos, com o uso do croquis é anotada a localização do registro fotográfico e é atribuída uma numeração para este registro. Isso ajuda na organização do material coletado. Dependendo da extensão, né, do ambiente ali estudado, pode-se retirar bastante fotografia. Então, se não tiver essa organização inicial, a gente acaba perdendo informação, aí se confundindo. E o que não pode acontecer, né? Quanto mais organizado for, melhor. Então, é proposto e foi feito aqui um catálogo das manifestações patológicas. E para isso foi utilizada uma lista de verificação, que é proposta por Versola. Então, cada manifestação patológica tem uma numeração específica. Isso ajuda na hora de organizar esse material coletado. Ainda mais quando for para colocar em tabela. Na tabela, a gente, na parte de identificar as manifestações patológicas, a gente coloca apenas a sua numeração. Isso ajuda demais na hora de organizar, né, esse material. Também é feito gerenciamento de risco. Esse gerenciamento ele é proposto pelas normas para que a gente possa saber qual problema tem prioridade de intervenção. Então a norma traz a NBR 16747, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, sendo a prioridade 1 aqueles problemas que comprometem a segurança dos usuários. Então, primeiro a gente vai tratar aqueles problemas mais críticos, do mais crítico ao menos crítico. Então, o gerenciamento de risco ele serve para isso. E uma das ferramentas que a gente pode utilizar é a matriz Gucci. A matriz Gucci ela possui 3 variáveis: gravidade, urgência e tendência. Então, são atribuídos pesos para cada uma dessa variável. E quando a gente faz o produto delas, a gente obtém um valor. O valor mais alto será o problema de maior criticidade. Então, teoricamente, deve ser tratado primeiro o que for mais grave, o que pode causar um risco aos usuários daquele local, né?
E, por fim, aqui, as normas também pedem que seja especificado as causas e as origens dos problemas de cada manifestação patológica observada. Eu gosto muito da classificação aqui de Souza e Ripper. Souza e Ripper, ele apresenta essa classificação para origem em relação à etapa da obra. Então, a gente tem a etapa de projeto, etapa de execução, etapa de materiais e uso e manutenção. E associada à origem, a gente tem as causas, né? A causa é importante, porque precisa conhecer a causa para que a gente possa tratar. A gente trata a causa do problema. Então aqui eu trouxe esse slide, né? É demonstrado mais ou menos como é que fica ali o nosso croquis depois de passado para um programa, né? Pode ser feito no. Aqui pode ser utilizado o Canvas, o SketchUp, AutoCAD, fica a critério aí de quem está elaborando. Então aqui fica de forma visual, fica bem organizado. E ainda eu utilizei nessa representação essa simbologia de círculo, triângulo e quadrado. Então isso ajuda a quem está lendo o material lá em loco possa identificar mais fácil onde está o problema. Então bola, a gente sabe que está no teto. Triângulo está no plano vertical. E quadrado é porque está no piso. Orienta a visão do leitor, né? Cada imagem possui algumas informações que devem ser atribuídas a ela, que é o código, nesse caso é o código 2.06, que significa que ele está no ambiente 2 e é o registro 6 do ambiente 2. Qual elemento? A identificação da manifestação patológica, conforme a lista de verificação. Então a gente tem que a manifestação patológica 1.6 e 1.2. Qual a origem e qual a causa do problema. Então, essas informações atribuídas à imagem será organizada em forma de planilha, né? Então, na planilha, ela resume todas aquelas informações relacionadas à imagem. No total, foram feitos 36 registros fotográficos, normalmente 2, e registradas 86 manifestações patológicas. E daí, como resultado, também, a gente tem aqui qual a ordem de intervenção, né? O que tem prioridade de intervenção conforme a matriz Gucci. Então, ao fazer o produto dos pesos, a gente consegue elencar, né? Do mais crítico ao menos crítico. Conforme a tabela, a gente pode ver que a corrosão dos materiais foi o problema mais crítico, seguido da perda de estanqueidade, deteriorização, desprendimento e desagregação do material. Então, quando for intervir na edificação para o tratamento, né, quando for fazer o tratamento desses problemas, o gerenciamento de risco feito aqui demonstra que deve se iniciar pela corrosão dos materiais, entendeu? E ele é o que oferece mais risco à edificação, não só aos usuários, que a gente pode interromper o uso, né, da edificação por um tempo, mas também a própria edificação. Pode acontecer uma ruína ali e a gente acaba perdendo, né? Esse edifício que é histórico, que a nossa intenção ao estudar é propor manutenções para devolver o desempenho dessas edificações, conservando elas, né? Não só manter ali seguro, mas conservar os seus elementos arquitetônicos. Como conclusão, a gente tem que a mancha de umidade foi o problema mais presente, seguido da desagregação do concreto. Os problemas também identificados, a origem relacionado à etapa de projeto. E por que teve muito problema relacionado à etapa de projeto? Devido ao tempo que foi construída a edificação. Eram outras normas naquela época. Então hoje a gente tem o conhecimento que a forma que foi executado não é a mais adequada. Houve atualizações da norma, então a gente precisa fazer o retrofit, né? Como se diz, pegar a edificação e adequar ela às normas vigentes, para que atenda aos requisitos de segurança, né? Temos também que a causa mais incidente, além da deficiência do cobrimento da armadura, foi a ausente de permeabilização nas coberturas, e que a falta de pingadeira e a falha na drenagem das águas pluviais, ela facilita o escoamento de água pela fachada, causando manchas de infiltração. Então, alguns elementos arquitetônicos ali poderiam evitar o surgimento de algumas manifestações patológicas. Então, esse problema de mancha em fachada, infiltração, muito é causado pelo escoamento ineficiente, né, da água. Então, precisa fazer esse tratamento para que a gente possa preservar ainda mais a fachada do edifício. Foi isso, eu busquei aqui trazer de forma mais simplificada para que atendesse o tempo aí de apresentação. Agradeço a atenção de quem assistiu e desejo um ótimo evento para todos. Obrigado.